segunda lei da termodinâmica para o volume de controle, né? Então, vamos retomar aqui, né, o que a gente viu lá nos sistemas, na segunda lei da termodinâmica para um sistema fechado, né? Nós discutimos que a segunda lei pode ser escrita na forma de um balanço de entropia, né? Onde a variação de entropia vai ser integral do dq sobre T mais a geração de entropia, ok? Para a gente obter as variações de entropia, quando a gente tem uma substância pura, né, nós podemos lançar mão das nossas tabelas de propriedades termodinâmicas. Caso a gente tenha líquidos ou sólidos, né, nós podemos utilizar essa expressão aqui, onde o ΔS vai ser o C ou o CP, né, dependendo da literatura, cada vai usar uma letra diferente, vezes Ln da razão de temperaturas, né? E para um gás ideal, nós temos então ΔS é o S010, então S02 menos S01, esse S0 aqui é o resultado de uma integral, menos R Ln de P2 sobre P1. Ok? Então isso aqui vai nos dar a nossa variação de entropia em um gás ideal. Quando a gente tem um processo isentrópico de um gás ideal, ou seja, não há variação de entropia, né? E a gente tem e nem troca de calor, né? Ou seja, é um processo reversível e adiabático, um processo isentrópico, de um gás ideal, né? Nós podemos escrever essa expressão, né? Que o T2 sobre T1 é o P2 sobre P1, K menos 1 sobre K, que é igual a V1 sobre V2, K menos 1. Esse K também está tabelado lá no nosso conjunto de propriedades, né? Termodinâmicas, ok? Bom, primeiro passo, então, é a gente sair dessa equação aqui, ó, que tem a ver com o processo, né? Então, eu tenho um estado inicial, que normalmente a gente chama de 1, e a gente chega no estado final, que normalmente a gente chama de 2, né? Então, processo 1, 2. Normalmente, quando a gente tem volume de controle, né? A gente está interessado, então, não na quantidade de calor que está sendo trocado, mas na taxa de transferência de calor. Quantos joules por segundo que está sendo trocado. Então, a gente pode aplicar a derivada aí, temporal em todos os termos, né? Então, ficamos com a variação de entropia no tempo, vai ser igual, aí eu vou trocar essa integral aqui por um somatório, né? Vai ser, se eu tiver várias transferências de calor em diferentes temperaturas, né? Eu vou somar cada transferência de calor dividido pela sua temperatura, mais a taxa de geração de entropia, ok? Então, essa aqui seria a nossa equação aqui para a taxa de variação de entropia para um sistema fechado. Assim como a gente viu lá na primeira lei da termodinâmica, para um volume de controle, né, a massa podia carregar consigo energia, na forma de energia cinética, energia interna, que tem a ver com temperatura, né, energia de pressão, energia potencial gravitacional. Uma massa também pode carregar consigo entropia, né? Então, desta equação aqui, a gente adiciona as entradas de entropia que podem ser que uma entrada ou uma saída de massa vai levar junto, né? Então, quando eu tiver uma vazão mássica entrando, né, ela vai carregar consigo a entropia daquele estado, né? Então, essa aqui seria a nossa equação para o balanço de entropia para um volume de controle, né? Ok? Então, essa é a equação que a gente vai usar aí nos nossos próximos exercícios, né? Isso tem uma aplicação muito prática, né? Principalmente em equipamentos que produzem trabalho, né? A segunda lei de termodinâmica para um volume de controle, né? Por exemplo, compressores e bombas, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui compressores e bombas ideais, né? Bom, como eles são ideais, né? Ideais quer dizer que não há nenhum defeito nele, né? Então, primeiro, nós podemos assumir eles como reversíveis, né? Ou seja, não há nenhum processo aí de atrito ou fonte de geração de entropia, né? Bom, nós estamos interessados, por exemplo, né, em obter analisar esse compressor em regime permanente, né? Então, eu posso cortar
todos esses termos aqui da minha variação de massa no tempo, variação de energia no tempo, variação de entropia no tempo, né? Um compressor e uma bomba, né? O objetivo desses dois é elevar a pressão do fluido, né? O compressor é elevar a pressão do gás, a bomba é elevar a pressão do líquido, né? Então não há necessidade dele trocar calor. Então nós podemos assumir ele como adiabático. Então cortamos o calor ali. As velocidades num compressor ou numa bomba são pequenas se comparadas com as variações de entropia, né? Nós temos aqui, então, em boa parte dos problemas, tá? Podemos desprezar a nossa variação de entropia, podemos desprezar também a variação de altura, né? Se eu colocar meu volume de controle na entrada e na saída da bomba, né? Nós podemos desprezar essas variações de altura. Normalmente essas entradas estão no mesmo nível, na mesma altura, ou em pequenas diferenças de altura. E como a gente cortou o calor aqui, né, no balanço de energia, vamos cortar também no balanço de entropia. E vamos cortar aqui a geração de entropia, uma vez que não há irreversibilidade, né? Então nós ficamos aqui com a vazão mássica. Vazão mássica na entrada tem que ser igual a vazão mássica na saída. Ventiladores aqui não, tá? Ventilador a gente vai usar uma análise diferente. O trabalho do compressor, como ele está saindo, né? O trabalho da mão está entrando, o trabalho entrando é negativo, menos com menos dá mais, né? Vou manter o trabalho desse lado, jogar as entalpias para o lado de lá. Então, na entrada, que seria o ponto 2, fica positivo. E na saída... Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, o trabalho na bomba e no compressor está entrando, né? Trabalho entrando é negativo, correto? Menos com menos, mais. Ok. Então, a saída está negativa, quando eu passar para o lado de lá fica positivo, né? Estou chamando aqui de 2 a saída, então H2 positivo. E 1 estava positivo, quando eu jogar para o outro lado da equação fica negativo, 1 negativo. Ok? E do balanço de entropia, né, só vai sobrar só a vazão mássica vezes a entropia no ponto da entrada, menos a vazão mássica vezes a entropia na saída. Então isso vai me dar que a entropia na entrada tem que ser igual à entropia na saída. Ok? Evidentemente, nem sempre a gente vai trabalhar com bombas ideais, né? Então, quando a bomba não for ideal, nós podemos utilizar o rendimento isentrópico. O que é o rendimento isentrópico? O rendimento isentrópico, é a primeira vez que está aparecendo na disciplina, ele vai comparar o trabalho necessário para um dispositivo ideal com o trabalho necessário por um dispositivo real, né? Então, para compressores de bombas, né, é a relação entre o trabalho isentrópico, então esse Szinho aqui vai aparecer para marcar que esse trabalho aqui é calculado considerando o compressor como isentrópico, dividido pelo trabalho real, que ou a gente coloca um R, né, para poder indicar que é real, ou a gente coloca nada, né? Não vamos colocar nada aqui. A entrada do dispositivo é a mesma nas duas hipóteses, né? Do compressor ideal ou um compressor real. O que vai mudar é a saída, né? Então a saída muda se eu tiver um compressor isentrópico ou se eu tiver um compressor real. Então ficamos aqui com a vazão mássica H2S menos H1 dividido pela vazão mássica H2 menos H1. Como a vazão mássica aparece aí nos dois termos, eu posso cortar, né? Então essa aqui seria a equação para o rendimento isentrópico do compressor, né? Frequentemente, a gente não está interessado só no trabalho, vamos dizer assim, real que eu tenho que adicionar do fluido. Mas imagina que isso aqui é uma bomba, né? Eu quero saber qual que é o trabalho de eixo, qual que é o trabalho elétrico que eu tenho que adicionar para essa bomba funcionar. Então a gente pode calcular também os rendimentos mecânicos e elétricos. Rendimento mecânico vai comparar o trabalho real adicionado pelo fluido
adicionado no fluido, com o trabalho de eixo, a potência de eixo fornecida na bomba. E o rendimento elétrico, a potência de eixo com a potência elétrica. Ok? No caso de turbinas, né, vamos aqui considerar as turbinas, não aquelas, as turbinas hidráulicas são um caso à parte, né? Nas usinas hidrelétricas, né, a maior parte da energia ou é vinda de energia potencial gravitacional, quando eu tenho, por exemplo, grandes quedas, né? Então, se eu tinha lá uma cachoeira muito alta, eu vou aproveitar bem essa energia potencial gravitacional. Agora, se eu tiver uma vazão muito grande, né, um rio muito grande, por exemplo, o Rio Amazonas, eu posso lançar mão da velocidade, né, para produzir. Então, as turbinas hidráulicas são um caso à parte, tá? São uma exceção aqui para esses lados. As turbinas térmicas, né, turbinas a gás, turbinas a vapor, né, vão entrar aqui na nossa análise. Novamente, vamos analisar a turbina só em regime permanente. Então, vou cortar aqui todos esses termos, né? Variação de massa, variação de energia, variação de entropia. A turbina pode ser considerada como adiabática, né? Então, corta aqui o calor. Vamos desprezar, no caso das turbinas a gás e a vapor, né? Podemos desprezar as variações de energia cinética e potencial gravitacional. De forma, além disso, né, como é uma turbina, vamos considerar inicialmente que ela não é uma turbina ideal, não podemos cortar aqui a nossa geração de entropia, né? Então, nós vamos obter aqui que a vazão mássica na entrada é igual a vazão mássica na saída, a minha turbina, o trabalho da turbina está saindo, ela é positivo, conservamos ali o sinal do trabalho. Então, podemos jogar o trabalho para o lado esquerdo da equação, ficamos então com vazão mássica vezes a entalpia na entrada menos a entalpia na saída. Ponto 1 é a entrada, ponto 2 é a saída, H1 menos H2. E numa turbina ideal, nós temos que o S1 é igual a S2, ou seja, ela é um dispositivo isentrópico, entropia constante. E podemos também definir o rendimento isentrópico da turbina se eu tiver uma turbina que não é ideal. No caso da turbina, né, o trabalho real ele é menor do que o trabalho isentrópico, porque no trabalho real eu tenho que descontar as perdas. Enquanto no compressor e na bomba, meu trabalho real eu tenho que adicionar uma quantidade a mais por causa das perdas, né? Então, para manter esse rendimento sempre um número menor do que 1, né, a gente inverte em relação ao compressor, né? De tal forma que aqui é o trabalho real dividido pelo trabalho ideal, e que se a gente substituir aqui as nossas equações, vai ser função também só das diferenças de entalpia. Podemos também definir o trabalho de eixo, rendimento mecânico, rendimento elétrico da turbina, que também é invertido em relação lá ao compressor, né? O trabalho de eixo dividido pelo trabalho adicionado ao fluido, né? Real adicionado ao fluido, e o rendimento elétrico é a potência elétrica dividido pela potência de eixo. Ok? Bom, basicamente é isso aí que a gente tem para a aula de hoje. Uma aula aí bem